Capítulo 11 é dividido em duas partes, né? Capítulo 11a e capítulo 11b. São pequenos também, né? Aqui ele diz o seguinte: o Ser Supremo, Deus, né, não constrange a mente humana a ser escrava das paixões. Já está livrando Deus aqui de alguma responsabilidade. Deus não faz o homem pecar. Deus não faz o homem escolher o mal. Isso na opinião do Agostinho. Então, olha lá. Deus não poderia de modo algum ser um ser injusto. Então, ele não pode ser culpado da morte do Abel. Né? Ele não pode ser culpado de um pistoleiro matar o outro. Ou de uma pessoa desafeta encomendar o trabalho de um pistoleiro para, assim, eliminar o seu inimigo. O responsável pela submissão às paixões só pode ser o livre-arbítrio. Aí. Então, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é aquela liberdade de escolha que Deus deixou para o homem inteligente. Você tem uma razão, você pode medir as coisas, perceber a conveniência ou não das coisas e decidir. Você pode decidir por realizar o bem ou não realizá-lo, ou realizar uma coisa oposta. Você pode, inclusive, me amar, no caso de Deus para o homem, ou não me amar. Você pode, no caso de Adão e Eva, preferir permanecer na minha amizade no paraíso, ou não permanecer. E aí, é claro, você pode se excluir daquilo que é bem. Então, isso tudo fica na conta do homem, o livre-arbítrio, né, que é uma comunicação da liberdade divina para o homem, coisa que os outros animais também não tinham. Né? Então, e aí o livre-arbítrio supõe a questão da vontade, não necessariamente da razão, é a vontade. Né? Não há nenhuma outra realidade que torne a mente um cúmplice da paixão, a não ser a própria vontade e o livre-arbítrio. Então, é a vontade do homem, é um ato de vontade. Né? Depois, mais tarde, vocês vão ver em Kant, ele falando de, assim, da boa vontade. Né? O homem tem que se propor a fazer algo para ele ser virtuoso. Né? Ele tem que, assim, se disciplinar e fazer. Então, essa é uma ação humana, né? É o livre-arbítrio, o homem que decide. E aí, é claro, né, vocês, assim, quem participa de igrejas, vão escutar isso o tempo todo. Né? Por que há o mal no mundo? Existe o mal no mundo porque Deus deu liberdade para isso. E Deus respeita essa liberdade. Se Deus deu o livre-arbítrio porque achou que era uma coisa boa. Agora, ele quer que o homem, através da liberdade, o ame. E o homem pode não amá-lo. E Deus não interfere nisso. Ele respeita isso. Essa é a justificativa que se tem até hoje, né, assim, que impera na teologia cristã sobre a presença do mal no mundo. É assim que o cristianismo pensa a questão. Né? E na democracia também, mesma coisa assim. Tem gente que fala assim, eu prefiro ser livre na democracia, com todas as misérias, com todos os conflitos, do que, por exemplo, eu renunciar à minha liberdade e entrar numa política de programação de destinos, como foi, por exemplo, o socialismo comunista da Rússia, ou de Cuba, onde as pessoas não têm a liberdade de consumir o que elas querem, mas aquilo que está programado para consumir. Então, aqui, olhando essa situação do Agostinho, né, que depois, mais tarde, será assim, reproposta por João Calvino, por Lutero, nós vamos ter aí o Estado democrático, de direito, a democracia, e com as decisões que os homens quiseram fazer dela. Né? Fazer um bom uso da democracia ou não, mas tornou-se um valor em si.
um valor em si. De tal forma que nós condenamos qualquer outra política que venha a tentar contra isso aqui. Né? A política fascista, que não gosta da liberdade, a política comunista, que não gosta da liberdade, está tudo aqui. Então, é uma responsabilidade do homem. E estando na vontade do homem, isso pode dar certo ou não. Pode dar errado, pode dar ruim. Né? Mas Deus ficou de fora. Ele respeitou. Então, nós não podemos dizer que Deus é culpado da nossa liberdade, do nosso mau uso da liberdade. Né? Ele esperava que a gente fizesse um bom uso. E se tratando de Deus, ainda poderíamos acusá-lo assim, mas o senhor sabia que não dava de confiar nesse homem. Por que confiou? Pois é, apesar disso, Deus ainda confia, que é um ato de amor, enfim, né? É assim que o pessoal interpreta essa situação. Né? Então, o castigo da alma seria justamente as paixões. Né? As paixões, né, que estão ligadas ao corpo, né, que vai fazer o corpo entrar numa programática que compromete a alma, como lá no esquema de Platão. Né? Também a mente é punida por tão grande pecado. Então, uma vez que o homem, com a sua vontade, por conta das paixões, se desvia, a alma também é arrastada. É o mito do cocheiro lá do Platão, lá no livro do Fedro. Né? Um cavalo indisciplinado acaba comprometendo todos os cavalos que são disciplinados. E aí, se o cocheiro não tiver uma boa mão, tudo desanda. Então, é isso. Então, erros, juízos falsos, falsidade, loucura, péssima orientação da vontade, tudo isso é fruto das paixões, não da razão. Então, o Agostinho coloca aqui, na conta das paixões, né, as nossas infelicidades. Nós somos seres, né, que se apaixonam, né, que cultivam paixões, e este é um péssimo programa, né, para a nossa própria felicidade. Então, e aí nós vamos entrar então agora na terceira parte, terceira e última parte do texto, né, que ele diz assim, ó, a atuação da boa vontade prova que o pecado vem do livre-arbítrio. Isso aqui já é uma tese dele, final. Né? A atuação da boa vontade prova que o pecado vem do livre-arbítrio. Por quê? Porque a boa vontade nos ajuda a fazer boas escolhas. As paixões podem aqui atrapalhar e nós vamos ter uma vontade orientada de uma outra forma. Né? Então, no capítulo 11b, ele apresenta algumas dúvidas aqui do Evódio. Né? Dúvidas, na verdade, que são perguntas, né? Aqui, retoricamente falando. É possível que alguém tenha querido precipitar-se na miséria? É possível que alguém queira realmente o mal? Essa é a pergunta. As pessoas querem o mal de fato? Como fazem? Outro dia na internet, né, no Facebook, tinha um grupo de filosofia e deu assim, uma polêmica enorme, algumas muito lamentáveis, né, assim, que as redes sociais são espaço para tudo, né, para opiniões boas e opiniões execráveis, né, algumas opiniões que se pretendem universais, muito sábias e que não são. A pergunta lá era o seguinte, isso era sobre o suicídio, né, se o suicídio era um crime, né, se o suicídio era assim uma virtude ou se era uma covardia. Né? E essa é uma pergunta fundamental, porque durante muito tempo o pessoal, houve uma ala da filosofia que achava que o suicídio era uma covardia. Né? Isso desde Aristóteles, né? E depois vai indo assim. E aí as pessoas argumentavam ali, e há aqueles assim, que apressados demais, né, que tentam simplificar, né, dizendo é covardia, as pessoas não querem. Mas lá entre eles tinha alguém dizendo assim que o suicida é aquele que de fato não quer ser suicida. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Né? Há suicidas que querem ser suicidas assim, e conseguem, e fazem. E fazem. Eu estava lendo outro dia aqui, um genro do Karl Marx,
né, um cara chamado Paul Lafargue. Ele e a mulher, né, combinaram que num determinado momento da vida eles tomariam veneno e sairiam numa boa da vida. E assim fizeram. Então eu tenho minhas dúvidas se é esse caso aqui. Eu estava lendo recentemente, né, eu comprei ontem um livro de um escritor francês, lá da época do Rousseau, lá da época da Revolução Francesa, um cara chamado Chamfort. É um cara assim que se tornou muito famoso, né? Tinha uma vida aqui de escritor, né? A própria rainha Maria Antonieta adorava, né? Deu uma bolsa para ele, uma vida palaciana, mas ele resolve sair de lá e tenta o suicídio, né? Não conseguiu, porque interferiram, mas ele morre dos ferimentos, né? Meses depois, né? E ele também assim é determinado a essa situação. Então essa pergunta aqui ela é fundamental, né? É possível que alguém tenha querido precipitar-se na miséria? Então, por exemplo, assim, as pessoas querem pecar, né? A pergunta fundamental, né? Que é muito complicado hoje a gente dizer. Por exemplo, você pega um psicopata. O psicopata, ele quer de fato fazer o que ele faz? Ele tem liberdade para aquilo? Mesmo que ele queira, que ele faça, o instinto dele leve, ele teria condição de não fazer aquilo que faz. Né? Então, assim, é sobre a questão da intencionalidade, né? Dos condicionamentos sociais. Essa pergunta aqui vai levar tempos para a pessoa tentar responder isso, e eu acho que ainda não está de todo respondido. Né? E aí, então, nós entramos no capítulo 12, que ele vai fazer uma hipótese do platonismo. Né? Existe em nós uma boa vontade, a vontade necessária para viver com retidão e honestidade e atingir a sabedoria. Existe? Né? A boa vontade está em nossas mãos. Ele acha que existe. Né? Há alguma coisa que depende mais de nossa vontade do que a própria vontade? Será que há? Né? Alguma coisa que depende mais de nossa vontade do que a própria vontade? É possível que haja assim, algo que seja superior a isso? Né? Então essas são perguntas que ele coloca. No caso aqui é uma hipótese do platonismo, porque, como eu disse para vocês, a influência da filosofia de Agostinho é o Plotino, é o Platão e depois o Plotino. Né? O Platão vai dizer que na nossa alma já tem uma ideia prefigurada das ideias puras, lá onde Deus existe. Então, tem alguma coisa em nós que seja maior do que a nossa vontade? Teria a ideia de Deus. Né? Então, no capítulo 13, ele vai dizer assim, a boa vontade implica o exercício de 4 virtudes cardeais. Virtudes cardeais, ou seja, são as virtudes importantes. Quais são elas? A prudência, a fortaleza, a temperança e a justiça. Repito, prudência, fortaleza, temperança e justiça. Isso aqui depois o Santo Agostinho vai falar também no livro, o Santo Tomás de Aquino vai falar no próximo texto. Né? Então são essas virtudes, depois tem outras virtudes, né, em relação a isso. O que é a prudência? A prudência é o conhecimento das coisas que precisam ser desejadas e das que devem ser evitadas. Então a prudência é o conhecimento destas coisas, né? É um adiantar-se ao futuro, né? Saber das consequências das coisas e agir agora para que essas consequências não ocorram. Né? A fortaleza é uma disposição da alma pela qual desprezamos todos os dissabores e a perda das coisas que não estão em nosso poder. Então, a fortaleza está ligado com força. Né? Então, é uma disposição da alma, quando você vislumbra, tem o conhecimento que são as consequências, a fortaleza vem logo em seguida. Assim, é a força da vontade, né? Uma tenacidade da pessoa em relação a isso. E a temperança
está ligada aqui a um regulamento dos desejos, né? É a disposição que reprime e retém o nosso apetite, longe daquelas coisas que constituem uma vergonha o ser desejadas. Então, por exemplo, beber demais, comer demais, fazer sexo demais, ou essas coisas numa hora inadequada, né? Enfim, a temperança é isso. Ela regula aqueles prazeres que estão ligados com a preservação própria da vida, né? Então, a gente não pode fazer do sexo, segundo Agostinho, uma programação só de prazer, de existir. O sexo é, antes de mais nada, uma necessidade de fazer filhos, né? O casamento tem a obrigação de dar filhos, né? Com essa história aqui, assim, vai ter muito pano para manga, né? Vai interpretar qual é a função do casamento, qual é a função dessas coisas. Por exemplo, as pessoas não podem parar de comer. Alguém poderia fazer jejum, greve de fome até morrer. Não poderia aqui. A mesma coisa com a bebida e assim por diante. Mas também não pode ser excessivo, né? E a justiça é a virtude pela qual damos a cada um o que é seu. É a virtude, é a justiça distributiva, que estava lá em Platão e também em Aristóteles. Então são as 4 virtudes cardeais, né, que isso a alma tem, né? Levar uma vida feliz ou infeliz depende de nossa boa vontade. Então dependeria então dessa programação nossa, dessa boa vontade, certo? Então não é a vida infeliz que deve ser louvada, né? Feliz é o homem amante de sua boa vontade. Que deve ser louvada é a vida feliz. Nesse livro aqui, ele vai tratar disso, ó, sobre a vida feliz, né? Aqui. Está vendo aqui, ó? Que seriam as aptidões para a virtude se a procela pode nos conduzir ao solo da felicidade? Aqueles que podem ser acolhidos pela filosofia podem ser comparados com 3 tipos de navegantes. Então ele vai dizendo, qual é o meu sentir atual, né? Quem são convidados que debatem sobre a vida feliz? Ele está fazendo aqui, né? Tem desejo aquele que sabe estar necessitado, e assim vai indo. Então, a vida, né? A vida palpável, como deve ser. E aí vamos para o capítulo 14, né? Estamos caminhando aqui já para o final, né? No capítulo 14 ele diz o seguinte, ó, o motivo de nem todos conseguirem a felicidade. Por que se todo mundo tem uma alma, né, e, assim, todo mundo é iluminado por Deus, por que nem todos chegam lá, né? Todos querem viver a vida feliz. Nem todos são felizes. Isso é fato. Voluntariamente a merecem. Voluntariamente chegam à vida infeliz também, né? Então o merecimento está na vontade, porque as pessoas teriam que se programar e fazer um esforço em direção à felicidade. E o que é a felicidade? A posse do bem, realizar o bem, né? Isso é o capítulo 14. No capítulo 15, ele vai falar da relação da boa vontade com a lei eterna e a lei temporal. Ele volta de novo a falar da lei, né? Então, a lei eterna e a lei temporal, né? Amar a vida reta, aquilo que é correto, aquilo que é ideal. O que nós diríamos hoje, assim, é buscar as coisas que sejam boas, né? As coisas que sejam decentes, que sejam legais, né? Enfim, amar a vida reta, né? Sem vícios. Aquele que persevera na má vontade e ainda quer ser feliz. Tem aquele, né, que não tem essa disposição para uma vida reta e ainda quer ser feliz. Não vai ser feliz, né? Então há 2 espécies de homem. O amigo das coisas eternas e o amigo das coisas temporais. Aquele que quer viver para conquistar a glória celeste, já fazendo esse programa aqui, e aquele que quer viver tudo aqui, né, gozar a vida aqui. Não vai ter. Aí, então, o bem da liberdade, né, não existe verdadeira liberdade a não ser entre pessoas felizes, as quais segue a lei eterna. Então a verdadeira liberdade está ligada à felicidade. As pessoas realmente livres são as pessoas felizes. As infelizes não são livres. Por quê? Porque Deus promove essa felicidade, né? Há uma boa vontade, né, em buscar a vida reta, e só a vida reta pode dar felicidade.
Então nós vamos ter aqui de um lado os bens temporais e os bens eternos. Um se opõe ao outro, de uma certa forma. Porque mesmo buscando bens eternos não significa que a gente não vá usar de alguns bens temporais, eles são necessários. Né? Então, a lei temporal, né, ele vai falar aqui, né, sobre punição e castigo. Está lá na página 65 e 66. Né? Eu não coloquei nos slides aí, eu queria ler para vocês essa parte, se fosse aqui, 65 e 66. Ele diz assim, ó. Logo, a lei eterna ordena desapegar-nos do amor das coisas temporais e voltar-nos purificados para as coisas eternas. Realmente, ela ordena. Né? E por seu lado, a lei temporal, o que ordena ela, a teu parecer, senão que esses bens que os homens desejam e podem ter por algum tempo e considerá-los como seus, de tal forma que os possuam, a fim de que a paz e a ordem na sociedade sejam salvaguardadas? Então, para o Agostinho aqui, essas leis temporais, elas podem caminhar um pouco na direção da lei temporal, enquanto elas vão favorecer, de uma certa forma, né, como meios para a felicidade do homem. Mas lá, pouco mais além, ele diz o seguinte, ó, o modo como a lei temporal distribui esses bens a cada um, o que é seu, seria difícil e muito longo de explicar. Aliás, é claro ser inútil para a finalidade que nos propusemos. Baste-nos constatar que o poder dessa lei temporal, em aplicar seus castigos, limita-se a interditar e a privar desses mesmos bens, ou de uma parte deles, aqueles a quem pune. Então ele está dizendo o seguinte, na lei temporal também vamos encontrar punições para aqueles que fazem péssimas escolhas. Né? Aqui, ó. Certo? Então, um pouquinho mais adiante. Ó. Consequência do apego ou desapego dos bens deste mundo. Ó. Não existiria penalidade caso eles não amassem aquelas coisas que podem lhes ser tiradas contra a própria vontade. Então, por que existe uma prisão, né? A pena sobre alguém, um castigo, é porque estas pessoas más, né, elas amam aquilo. Então você proíbe com que elas façam isso aprendendo. Então isso seria um castigo. Elas colocam um amor em umas coisas que não são as coisas idealizadas para a felicidade. Né? Então ele vai falar aqui os usos das coisas. Né? As mesmas coisas podem ser usadas diferentemente, de modo bom ou mal. Então, está aqui na opção do homem. Né? Então, a culpa está na liberdade humana, não nas coisas. Não nas coisas. Por exemplo, a gente pode usar o urânio para produzir energia, para o conforto das pessoas. Mas podemos usar o urânio para matar pessoas. Uma bomba atômica. Então, a culpa não está no urânio, está na liberdade das pessoas. E aí, no capítulo 16, para a gente terminar, é a conclusão. Né? Ele vai falar da definição da essência do pecado, mostra que ele procede do livre-arbítrio. Isso aqui já é a conclusão. O que é cometer o mal? Ele pergunta. É o menosprezo pelos bens eternos. Então é o homem que voltou as costas para aquilo que a inteligência dele era capaz de observar. Né? Ele tem a sua origem no livre-arbítrio de nossa vontade. Certo? E quem é o autor do livre-arbítrio? Deus. Aquele que nos criou fez bem e nolo ter dado. Então, é Deus que dá o livre-arbítrio ao homem. E a partir daí o homem usa. Então, o mal está na liberdade do homem, no péssimo uso dessa liberdade. Não em Deus. A gente não poderia, então, culpar Deus pelo mau uso de um presente que nos foi dado. Certo? Então, esse é o Santo Agostinho, né, esse texto. É claro, isso está só na primeira parte, tá? No livro primeiro. Tem todo um livro aí pela frente para ser discutido. Eu espero que vocês um dia possam ler esse livro todo. Muito obrigado, um beijo a todos.